versículo 12 ao 20, de 1 Coríntios 6, diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço? Por isso, glorificai a Deus em vosso corpo. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Ó Deus, viemos aqui para te adorar, bendizer o teu nome, e agora, Senhor, cremos pela fé que o Senhor recebeu cada oração e adoração que foi prestada a ti nesta noite, porque até com a nossa oração te adoramos, porque cremos que o Senhor existe, que o Senhor é real e que pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Visita a tua filha nesta hora, a irmã Lucia, a caminho desse hospital, que antes mesmo dela chegar no hospital, o médico dos médicos já tenha solucionado o problema. Eu creio, ó Pai, que o teu Espírito está com elas neste exato momento, ministrando a cura, a restauração, para a honra e glória do teu santo nome. E continua, ó Pai, falando conosco, porque precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. O nosso corpo é membro de Cristo. Interessante pensar sobre esse subtítulo, ao qual o próprio texto nos proporciona. Essa segunda parte de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ao falar sobre litígio, sobre a contenda entre os irmãos, ele vai falar sobre algo interessante e que nós já falamos desde o primeiro capítulo, no contexto cultural, aquilo que fazia parte da cultura greco-romana, a imoralidade sexual. Literalmente esta perdurava na comunidade, na sociedade ao qual a igreja de Corinto estava inserida. O problema é que a igreja de Corinto, que foi fundada lá aos Coríntios, para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, para bendizer o seu santo nome, ela então recebia, e creio que conduzida por Deus, porque em Atos 2 vai dizer que Deus é que acrescenta à igreja os que hão de ser salvos. Nós devemos evangelizar, nós devemos exortar, consolar, nós devemos pregar, mas a tarefa de acrescentar os que hão de ser salvos é do próprio Deus. Lá em Atos capítulo 2, nós teremos essa confirmação, e o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, ou os que iam de ser salvos. Então podemos entender desta forma, e não podemos deixar de perceber isso, que a igreja
e eu me refiro à igreja local mesmo. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém. A segunda verdade mais comum que ouvimos, mas eu faço questão de enfatizar à luz da palavra de Deus nesta noite, é que eu e você somos membros do corpo de Cristo. A terceira verdade que eu gostaria de enfatizar, que todos vocês já sabem, é que Cristo é o cabeça desse corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo e formamos assim membros, como os membros do nosso corpo formam o corpo. E Cristo é o cabeça, o kefalé, a massa cefálica, o cérebro, no sentido original da palavra, que ele é o cabeça da igreja. Por que ele é o cabeça? Porque o teu corpo, de forma alguma, a menos que seja acometido por uma enfermidade, ele pode ter movimentos desconexos com aquilo que a cabeça, que é o cérebro, autorizou, liberou, comandou, deliberou. Eu vi certo tempo, eu já contei isso a vocês uma vez, em que foi até no Fantástico, em que cada gesto, até esse que eu acabei de fazer, em frações, em milésimos de centésimos de segundos, o cérebro já comandou, comprovado, para resumir, que você não faz nada sem pensar. Verdade. Tudo foi pensado, mesmo que seja o mais rápido possível. Não tem como fazer algo sem pensar. O teu corpo não pode agir sem você pensar naquilo, a menos que tenha um problema cerebral, não é verdade? Infelizmente, aí tem as doenças, paralisias, dentre outras, em que impedem da mente ter uma conexão imediata com o corpo. Até também por acidente, alguma coisa desse tipo. Mas um corpo sadio, com uma cabeça sadia, obedece a cabeça, o cérebro. E esse corpo não pode ter uma ação involuntária ou contrária à cabeça. Sabe por que eu fiz questão de gastar uns minutos explicando isso? Porque o que o que esta igreja estava fazendo, o que estava praticando, o contexto em que ela estava inserida, estava induzindo o povo de Deus a ter uma ação com o seu corpo diferente com que a cabeça pensa e ordena, que é Cristo. Temos outros exemplos ainda em Paulo escrevendo outras cartas, sobretudo aos Efésios, falando sobre cada parte do corpo, e nós podemos entender os membros do corpo e suas utilidades, que até o dedo mindinho, que pensamos que para que serve o dedo mindinho? Mas parece que ele só serve para você acertar a quina do sofá ou a quina de uma cadeira, e aí você percebe para que serve aquele dedinho. Você descobre que a dor é muito maior se fosse direto com o dedão. Eu já tomei muita topada com o dedão do pé, mas não se compara a dor aguda que é acertar o dedo mindinho na quina do sofá. É só para você lembrar que ele está ali. E se ele estiver inflamado, machucado, parece que alguém só lembra dele, porque tudo toca nesse dedinho, mostrando que cada parte, cada membro que forma o corpo tem a sua utilidade. Eu e você, todos nós aqui, formamos esse corpo, o corpo de Cristo. Vamos supor que só existisse a primeira igreja batista da Cancela Preta.
nós seríamos esse corpo. Lógico que a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, ela é grande, ela é imensa em suas dimensões. Porém, nós aqui, pensando num contexto imediato, somos membros do corpo de Cristo. Se somos membros do corpo de Cristo, não podemos fazer do nosso corpo o que achamos, o que queremos ou o que devemos fazer, porque esse corpo tem uma cabeça. Esse corpo não é sem cabeça. Esse corpo tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Dito isto, vamos então ao que o apóstolo Paulo começa a dizer aos coríntios, mostrando para eles, e eu quero pegar uma palavra muito comum, que é usada em nossos dias. Não tem nada a ver. O que é que tem? Nada demais. Tudo para minimizar o impacto que aquilo, ou impacto não, eu vou usar outro termo, para minimizar as consequências daquela atitude. O apóstolo Paulo então, descorrendo, continuando o capítulo, ele diz: todas as coisas me são permitidas, como em outras traduções vai dizer, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ética cristã. Esse texto vai falar da moralidade do cristão, vai falar da ética cristã, vai falar da vida cristã, e vai me ensinar que eu tenho que ter uma ética, que eu tenho que ter um estilo de vida cristão, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Ou eu vou usar a nossa tradução, que é a da maioria, a tradução, vamos dizer, original, que adotamos aqui para a nossa igreja. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Aquilo que Paulo diz que nem tudo me convém, nessa tradução ela é mais precisa em dizer, nem todas me são proveitosas. E nós só pensamos que são permitidas, ou somos tentados a pensar, no senso comum, na razão natural, de entender, mas não tem nada. Mas o que é que tem? Não tem nada demais. A resposta está no resultado final, mas também não vai te trazer proveito nenhum. Se não vai te trazer proveito nenhum, você lembra de Eclesiastes? Eu estou de volta em Eclesiastes, em devocionais, e impressionado com Salomão. Ele diz: eu fiz tudo o que eu queria fazer, mas depois eu descobri que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele já foi na minha frente, já fez tudo o que tinha que fazer, e está me avisando que é correr atrás do vento. Que no final ele sentou, observou tudo e descobriu que tudo foi em vão. Eu estava vendo ontem sobre a herança. Eu falei, meu Deus, como Salomão, como a palavra de Deus é mais atual realmente, como diz Billy Graham, do que o jornal de amanhã. Salomão, em Eclesiastes 2, vai dizer que ele trabalhou, construiu, ele fez tudo. Depois que ele observou tudo que ele fez, ele diz assim: e eu descobri que eu corri atrás do vento, que tudo que eu construí vai ficar para quem nem se importou, nem trabalhou por isso, e vai usufruir de tudo isso. Eu falei, meu Deus, isso tem mais de 2000 anos, e é a verdade. E eu me lembrei rapidamente naquele texto do meu tio, que faleceu há pouco tempo, há uns anos aí, uns 2 anos, como ele amava aquele trabalho, como ele amava aquilo que ele fazia. Ele não pôde ir na minha posse, do lado da igreja, porque ele trabalhava muito naquele trailer de X-Tudo, e a vida dele cresceu. O X-Tudo dele foi o melhor da Praça de Palmares, o mais popular, e ele já ficava até 3, 4 da manhã lá, porque ele não podia mais fechar, e ele não tinha mais vida, ele só trabalhava, e cresceu, e construiu, e comprou, e depois da sua morte viemos descobrir terrenos comprados na Bahia, e ele já comprando e planejando se aposentar para ir para lá. E ele não falou a ninguém dos seus projetos, simplesmente estava construindo. Depois da sua morte descobrimos
que faltava uma única prestação da última parcela de um consórcio de um carro novo, no valor de 50 mil. Só foi pagar aquela, o consórcio liberou os 50 mil, só que ele estava morto. O outro carro novo, seminovo, que ele tinha na garagem, casa que ele construiu em cima, o quartinho onde ele fez para quando eu vim morar aqui, já tinha virado uma mansãozinha com outra em cima. E ele morreu. Pegou uma gripe, numa segunda, foi para o hospital, na quinta de manhã ele morreu. O pastor Marcos deixou ele na porta do UPA 7 de abril, em Paciência, dando boa noite para ele. E mandando ele ligar o dia para ele vir buscar. Ó, quando tu tiver alta, eu venho te buscar. Ele ficou internado, não saiu, e na quinta ele morreu. E naquele mesmo dia eu estou na casa do meu tio com o diácono Jurandir. Nós estávamos lá. No dia em que ele faleceu, no dia em que estava pegando a roupa para ir levar para o hospital, para vestir, aquela coisa toda. Naquele mesmo dia já estavam se mudando para a casa dele. No mesmo dia. O corpo dele ainda estava no UPA. E essa semana, domingo passado, foi passado, nós precisamos ir a Palmares, e acabou o culto da manhã, nós fomos em Palmares, e quando passamos na praça, a barraca de x-tudo já não estava mais lá. Aquele x-tudão mais popular de Palmares já não existia mais. Porque não interessa para quem ficou, só interessou para quem estava vivendo aquilo. Não interessa ficar até 3, 4 da manhã, ninguém vai. Quem herdou não precisa mais disso, já está tudo pronto. Só foi receber o dinheiro do seguro, ficar com a casa. E a vida é assim, atual, como a Bíblia. Todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido, mas será que tudo que te é permitido é proveitoso? Por isso que eu dei essa viagem em Salomão aqui, não devaguei, mas fiz com a intenção de nos fazer lembrar que podemos fazer muito, 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 e no final ver que nada tem proveito daquilo. Quando eu olho a Eclesiastes, Salomão já foi, já fez, trabalhou, tocou, provou, viu, viveu, experimentou, e depois ele senta já com seus cabelos brancos em frente ao espelho e diz: meu filho, tudo é vaidade, correr atrás do vento. E a única coisa que me restou, de que tudo que me valeu, foi a sabedoria, porque o resto, tudo foi vaidade. Mas nós somos treinados, habilitados a viver o momento, a viver o hoje, a viver o já, porque podemos viver. E então, com um pretexto mais comum, em dizer: eu posso fazer o que eu quiser, eu sou independente. Eu sou independente, eu tenho o meu trabalho, eu pago quem paga as minhas contas sou eu. Você pode pagar todas as suas contas aos homens, mas um dia você prestará contas ao teu Criador. Você pode ter o nome limpo na praça, você pode ter os bancos te ligando para te oferecer cartão do limite maior do mundo, e você dizer: eu sou honesto, eu sou íntegro, eu compro e pago, não devo nada a ninguém. Diga isso, mas lembra-te de uma coisa: um dia tu prestarás contas ao teu Criador. Aproveita, jovem, os dias da tua mocidade. Salomão de novo: faz tudo o que tu quiser fazer, prova o que tu quiser provar e vive a vida. Salomão manda você viver a vida. E ele diz: só no final, só lembra-te de uma coisa, que um dia tu prestarás contas ao teu Criador. Verdade, Deus. Por isso, irmãos, que eu medito nisso, em dizer que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me trarão proveito. Paulo quer trazer isso à mente dos coríntios em dizer: você pode até não ter algo que te proíba a fazer, pode até não ter um dogma,
você pode não ter que responder isso para os homens. Talvez isso que vocês estão fazendo, vocês não precisem responder a nenhuma autoridade. Cá para nós, e a espinha dorsal desse texto, a imoralidade. Quem tem que responder por imoralidade com o seu próprio corpo? Diante de uma autoridade? Diante do seu próprio corpo, claro. Não tem que responder. Mas o apóstolo Paulo está orientando esta igreja. A palavra de Deus orienta a igreja de hoje, através das escrituras inspiradas por Deus, que nem tudo que nos é permitido é proveitoso. E devemos pensar antes, e pensar com a mente de Cristo. É proveitoso? Não, mas é permitido. A segunda parte ainda do verso 12, ele diz: mas todas as coisas, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um princípio da palavra de Deus, que por aquilo que você é vencido, você se torna servo. Aquilo que te vence, você se torna escravo. Então é melhor ser vencido por Deus, pelo seu poder, pela sua vontade, se tornar servo dele, porque fomos vencidos por ele, porque ele triunfou sobre os nossos inimigos. Aleluia! Então todas as coisas, ainda que me permitidas, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não tem sensação melhor do que você poder fazer e não fazer, porque você sabe que não vai ser proveitoso a você. É uma sensação que, quando sentimos e temos a oportunidade de negar aquilo que podemos fazer, que não vamos responder a ninguém por isso, mas sabemos, isso não vai ter proveito para mim, então eu não vou fazer, porque não vai ter um proveito espiritual. Porque a vida, de modo geral, em todas as esferas da sociedade e das religiões, a lei da semeadura se aplica, que aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Não tem como plantar feijão e colher milho, não tem como plantar milho e colher feijão. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar, ou eu não deixarei que nada disso me domine. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque Paulo já dá uma introdução daquilo que ele vai tratar depois, sobre até a questão dos alimentos que estavam sendo discutidos lá em Corinto. Então Paulo está dizendo: vocês estão preocupados? Olha o fio da meada, olha a ponta do iceberg que eu estou mostrando a vocês, que vai se desencadear praticamente lá no capítulo 8. O capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dedicar inteiramente falando sobre perguntas e respostas sobre casamento, divórcio, morte, separação. Vai tratar sobre vários pontos em detalhes sobre casamento, divórcio, novo casamento, família. Mas ele dá uma pinçada naquilo que ele vai tratar no capítulo 8, quando ele diz: os alimentos são para o corpo para o alimento, e Deus nos destruirá tanto um quanto o outro. Porque lá no capítulo 8 vai ter uma discussão sobre comer carne do açougue que era sacrificada aos ídolos, e o que se podia comer e não podia comer. Eu volto para o capítulo 6 e digo para vocês a hipocrisia dos coríntios. Não a nossa, a dos coríntios, tá? Estou aqui lá na história, não contextualizei. Eles estavam preocupados com o que comer e não comer, mas não estavam preocupados com a imoralidade que eles praticavam com o seu próprio corpo. E nós já vimos no capítulo 5, tá, o filho com a madrasta, com a esposa do pai. E dentre outras práticas imorais, de hábitos de cristãos neoconvertidos, que em outras religiões podia fazer isso ou aquilo com o seu corpo.
Satanás não quer levar a igreja para o mundo, é a maior mentira, e enganou durante muito tempo muitos pastores. Satanás quer levar a igreja para o mundo. Não. Ele quer trazer o mundo para dentro da igreja em mentes mundanas, em mentes imorais, que frequentam as igrejas evangélicas brasileiras, como disse o Dr. Hernandes Dias Lopes. A igreja evangélica brasileira estão nos bancos das igrejas cultuando aos domingos, levantando a mão e adorando ao Senhor. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, então, ele diz: sextou. E sábado é o ápice da imoralidade. E domingo levanta as mãos e adora a Deus. Lá em Corinto. O sextou apareceu agora, né? Mas acho que já tinha sexta-feira no calendário judeu. Podemos observar essa questão do que Paulo vai dizer, falando: olha, os alimentos são para o estômago para os alimentos, porém Deus destruirá tanto um contra o outro. Mas uma conjunção coordenada adversativa, um meia volta a volver, um porém, diz o Chaves, porém, entretanto, todavia, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Vocês estão discutindo questões de estômago? A família de Clói já me falou. Eu também estou sabendo pela família de Clói, que foi Clói que contou tudo. A família de Clói foi lá e deu nome aos bois, contou tudo para Paulo. Ele disse: anota aí, família de Cloé, ou família de Clói. Imagina a família de Clói entrando no culto domingo noite de Corinto, depois de ler essa carta, disse que queriam pegar a família de Clói na saída. Vocês estão preocupados com o que comer ou não comer, que Jesus já disse o que acontece com o que come e o que torna, de onde torna a sair? Estão esquecendo do que estão fazendo com a carne, o carnaval em que vocês estão vivendo, porque carnaval significa festa da carne. Então os alimentos são para o estômago para o alimento, e Deus vai destruir os dois. Mas o corpo, irmãos, é tão importante à luz da Bíblia. Esse corpo que nós temos é tão importante que, porque no dia da ressurreição, pensa comigo, por que no dia da ressurreição o Senhor não só leva o nosso espírito? Ele vai ressuscitar o nosso corpo e transformá-lo em um corpo de glória. 1 Coríntios 15. E pegar esse corpo mortal e revertir na imortalidade. E num piscar de olhos seremos arrebatados com esse. Eu só tenho uma dúvida sobre isso, mas eu vou deixar para lá para não. Quando vai restaurar, quando o Senhor ressuscitar o nosso corpo e transformar em um corpo de glória, qual idade eu terei? Eu acho que ele vai fazer todo mundo da mesma idade, né? Que o corpo vai se transformar em um corpo de glória. Vocês observem que Jesus, após ressurreto, ele anda no caminho de Emaús, 11 quilômetros com os discípulos. Eles não percebem que é Jesus ressuscitado, porque o seu corpo está transformado. E ele foi assunto aos céus como? Varões galileus, o mesmo Jesus que vocês viram. Espírito se vê? Conseguimos ver espírito? Naturalmente não. Normalmente não. Mas Jerusalém toda viu Jesus sendo assunto aos céus em seu corpo. Mostrando a importância do corpo à luz da Bíblia. O teu corpo é importante. E o pai aqui ressaltou a tristeza de ver, de saber que seu filho fez tatuagens. Não é por nada puritano, é porque ele sabe que o corpo do filho dele pertence ao Senhor Jesus, e não temos o direito de fazer nada com um corpo que não é nosso, mesmo não deixando de ser de Jesus por causa disso.
mesmo não deixando de ser de Jesus por causa disso. Porque quando um teu filho ou tua filha faz algo contrário, que você a vida inteira ensinou para não fazer, ele deixa de ser teu filho? Deixa de ser tua filha? Não. Mas te trouxe tristeza. Porque você não autorizou, não foi isso que você ensinou, seja lá qual foi o erro. É simplesmente isso. Não é questão de perder salvação ou ganhar salvação por causa disso. Porque quem pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Amém. É a questão das tristezas, do que é lícito, mas não é proveitoso. Então, mãe, pai, você pode ter uma tristeza, porque o teu filho ou tua filha fez algo, não é que é proibido ou porque é crime, mas pela tua experiência de vida, de você saber que não tem proveito nenhum. Só por isso. E é o que a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo Paulo, com esse cuidado, introduzindo já o assunto, ele diz: mas o corpo, ainda estou no 13, mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou a Jesus, está vendo a importância do corpo? Mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Pelo seu poder ele nos ressuscitará. Não sabeis, aí falando da ressurreição, eu citei 1 Coríntios 15, citei a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a ressurreição do mesmo. O 15 diz: não sabeis que o vosso corpo, os vossos corpos, são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei dos membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se diz, os dois são uma só carne. O que é que Corinto... Uma pergunta para vocês, não precisam responder, mas eu gostaria que vocês pensassem comigo sobre isso. O que é que Corinto estava fazendo? O que estava acontecendo na comunidade cristã de Corinto para precisar Paulo fazer uma analogia tão pesada como esta? Pensa comigo, o que estava acontecendo que precisou uma comparação tão forte como essa que Paulo fez? Sendo que na própria comunidade cristã de Corinto, que mais tinha como membros, agregando ali a membresia, eram ex-prostitutas. Imagina, Paulo fala isso em uma comunidade cristã, onde o seu maior público foram mulheres ex-prostitutas que ouviram o Evangelho, creram, se arrependeram e queriam seguir a Jesus, tanto que no capítulo 15 ele vai ter um cuidado com elas, mandando usar o véu até o cabelo crescer, porque as mulheres do cais ali, dos lugares marítimos, que se prostituíam, e as diaconisas da deusa Afrodite, elas tinham cabelo, e elas eram identificadas por esses aspectos. Um dos era o cabelo curto, então elas se converteram, e Paulo diz: para vocês não serem confundidas na rua, ou a caminho da igreja, alguém querer oferecer de repente um programa, usa o véu até o cabelo crescer, porque a dignidade da mulher de Corinto estava no cabelo, ou nos cabelos. Por essa razão Paulo manda elas usarem o véu até que ele cresça, porque o véu é o cabelo da mulher. Mas por enquanto isso, até esse opróbrio, essa vergonha passar, usem o véu. Aí infelizmente vieram criar a igreja do véu. Isso fica para outra história, outro momento. Elas sentavam separadas dos homens por esse motivo, da imoralidade, da confusão da época, para não gerar um escândalo. Então veio uma denominação: bota véu, homens de um lado e mulheres do outro. Ana Batista também. Existe. Um dia
Um dia um casal de jovens me procurou no gabinete, aterrorizados, que foram na igreja, e no momento de cumprimentar os visitantes, igreja denominada evangélica, essa adolescente me procurou e falou: pastor, quando a gente estava lá, todo mundo, até do altar até embaixo, era beijo na boca. No momento de cumprimentar os visitantes. E pasmem, a comunidade cristã não muito longe da nossa. Não, pastor, aqui uma amiga sempre me convida para ir na igreja dela, eu convido ela para vir na minha. Então nesse dia eu decidi visitar a igreja dela. Só que ela não imaginava, ficou com a mente, não ficou confusa porque tem base bíblica, doutrinária, familiar, mas ficou em parafuso. Pastor, o que eu faço? Eu disse: não vai mais lá. Porque Paulo manda saudar os outros com ósculos santos, com beijo santo. Então vamos beijar, que o beijo é santo. Podem rir, mas não desacredita não, que o negócio é de verdade. Por isso que as cartas de Paulo aos Coríntios, na verdade, as cartas paulinas, elas são altamente eclesiológicas, elas vão tratar sobre a doutrina, a natureza da igreja, ordem de culto, ordem de essência, como se portar, em tantas outras questões, justamente por isso. E Paulo faz essa analogia com os coríntios, uma analogia que julgamos hoje pesada, porque até para repetir a palavra você vê que vocês vão tornar isso como membro de uma prostituta. Ele não se preocupou se ia ofender as ex-prostitutas que porventura estavam convertidas a Cristo naquela igreja. Primeiro, que se elas estavam convertidas a Cristo e foram convertidas por Ele, jamais isso iria ofendê-las, porque elas eram ex, não eram prostitutas mais. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não sabeis então quem se une, olha o verso 17 comigo: mas quem se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Quem se une ao Senhor, ensinando a eles fugirem da imoralidade. Ou vocês não lembram da história de José, moço, forte, hebreu, na casa de Potifar, braço direito do homem, e a esposa de Potifar todos os dias o convidava: vem, deita-te comigo. E a resposta dele era não. Vem, deita-te comigo. E a resposta dele foi não. Vem, deita-te comigo. E era assim, dia após dia. O que o pecado faz todos os dias comigo e com você. Vem, deita-te comigo. E a resposta deve ser não. A Bíblia manda resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não tem nenhum versículo mandando você resistir ao pecado. Pelo contrário, foge dele. Para com essa história de resistir, você não resiste nada, foge. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas José fugiu da mulher de Potifar. E ela agarrou as suas vestes. Ele fugiu despido. Não deu nem tempo de Deus fazer uma roupinha para ele, igual fez para Adão. Ele fugiu literalmente com a mão na frente e a outra atrás, no sentido literal da palavra. E ainda foi acusado por tentativa de estupro. E ficou 2 anos e meio no calabouço, no cárcere, porque fugiu do pecado. Teve a oportunidade, mas ele percebeu que nem tudo me convém, que não me é proveitoso. E o diabo faz isso. Lucas 4 fala da tentação de Jesus. E vai dizer que, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus responde:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vem todos esse reino, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Tu não és o Filho de Deus? Lança-te daqui para baixo, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E eu inverti a ordem, mas quando ele oferece os reinos, e Jesus diz, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, para trás de mim, Satanás. Oh, uau! Parece que Satanás fugiu, mas fugiu rápido e nunca mais voltou. Mas não foi isso que aconteceu. Lucas escreve, e Satanás o deixou por algum tempo. E outras traduções vai dizer que o deixou por um espaço de tempo. Sabe o que isso significa? Que ele iria voltar a tentar. E voltou. Eu preciso morrer. Hoje eu vou morrer e eu vou entregar a minha vida. E aí, após fazer uma declaração linda, Pedro, Simão Barjonas, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, que ligaste na terra será ligado no céu. Quando Jesus disse, eu vou morrer, eu preciso morrer. E aí Pedro, Senhor, eu morro no teu lugar, se for preciso. Você acha que Pedro estava sendo hipócrita? Você acha que Pedro estava fingindo? Não, ali Pedro falou de todo o coração. A única coisa é que todo coração é enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Mas ele falou de todo o coração. Eu morro em teu lugar, só que ele não sabia o que estava por vir, o qual Jesus sabia que ele não suportaria, simplesmente isso. E aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Por que tu deixa, Pedro, Satanás encher a tua boca? De novo Satanás se andando. Outro momento, Satanás aparece na história de novo, dessa vez batendo um papo com Jesus. Está vendo Pedro? Não é firme não, é meio barro, meio tijolo. Como diz na Bahia, ele é meio vero-eme. Ele é meia, ele vai, mas não vai. Ele não é firme. Deixa eu peneirar ele como peneira o trigo. De novo, era verdade que Pedro não era firme. Era verdade que Pedro ainda não era convertido. Mas Jesus deixou? Não, porque Jesus sabia que ele não aguentaria passar pelo que Jó passou. Jesus olhou para Jó e disse, vai lá, toca tudo menos na vida. Quando viu Pedro, disse, não, nele tu não toca em nada. Porque no primeiro toque acabou com Pedro. Jesus chama os discípulos e diz, Pedro. Jesus gosta de falar com Pedro, chamando ele 2 vezes. Pedro, Satanás acabou de sair do gabinete e me pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Eu pedi a Deus para não deixar. Então, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. O quê? O homem que andou sobre as águas, mas afundou. O homem que viu a face de Moisés. O homem que ficou dentro da casa, ele, Tiago e João, vendo só eles 3 o milagre da filha de Jairo ressuscitar. Ele, que para tudo era ele, mais 2. E Jesus fala, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro só fazendo com que a mão de Jesus se levantasse para cair na tentação do inimigo. Vai lembrando de José, deita-te comigo, não. Deita-te comigo, não. Um dia vai estar frio, deita-te comigo, frio, não. Calor, não. Outono, não. Inverno também não. Ele vai te tentar em todas as estações, até te pegar no lado mais vulnerável da tua vida. É isso que ele faz todos os dias e tenta fazer comigo e com você.
Porque se o Filho de Deus, ele não cansava, imagina com nós. Carne e osso, filho de Dona Maria com São João. Se com quem foi gerado pelo Espírito Santo, ele tentava. Está Jesus lá, no Getsemane, veio os soldados para prenderem Jesus, para prender Jesus. O que é que Pedro faz? Quem lembra? Puxa logo uma peixeira da cintura e corta a orelha do soldado, querendo arrumar um problema que não era o problema que levaria Jesus para a cruz. Ia ser um problema de rebelião. Jesus pega a orelha do Malco e cola. Mais uma vez Satanás perdeu com aquilo. E aí Jesus de novo, chamando Pedro por 2 vezes pelo mesmo nome. Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu invocaria o meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos para me defender. De novo. Quem se une ao Senhor se torna um em espírito com Ele. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, eu não sei qual tipo de imoralidade talvez possa se aplicar a você. Eu sei que se aplicou à igreja dos Coríntios, mas a verdade é que precisamos nos unir ao Senhor e sermos um com Ele. E aqui, como eu falei, o verso 18, que a própria palavra de Deus manda tu resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vê o que o verso 18 vai te dizer. Resistir à imoralidade. Vê se está aí assim. Tá como? Está mandando tu fugir da imoralidade. Não está mandando você resistir. Não está mandando você ficar no meio. Está mandando você fugir da imoralidade. Quem disse que você consegue resistir o que a Bíblia está mandando você fugir? Se esquiva, se esconde, foge. E é o que a palavra de Deus nos ensina. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 18 de Coríntios 6 diz: fujam da imoralidade. Corre. Você consegue ver alguém fugindo andando? A polícia está vindo, o bandido vai fugir. Aí ele sai andando? Tranquilo? Todo mundo que foge, naturalmente ele foge o quê? Correndo. E o que Deus nos ensina através da sua palavra, e Paulo estava dizendo aos Coríntios: muda de calçada, foge, sai correndo. Santo Agostinho de Hipona, um grande contribuinte da teologia, da escola patrística, ele era um boêmio. A sua mãe orou por ele 30 anos pela conversão de Calvino, e ele andava pelos os becos invalados da cidade, dos centros. E um belo dia, Santo Agostinho, como era conhecido, e um grande teólogo, que nós hoje nos debruçamos sobre a teologia de Agostinho, vem Agostinho passando em uma rua, e uma prostituta começa a lhe gritar: Agostinho, Agostinho. Ele era cliente de repente, e ele olha e finge que não vê. E ele vai andando, e a mulher vem gritando: Agostinho, Agostinho. Ele continua andando, e ele acelera os passos, e a hora a mulher para na frente dele e diz: Agostinho, sou eu. Aí ele diz assim: mas não sou mais eu. Era o mesmo, mas ele não era mais o mesmo. E ela disse: ele fugiu, e ela o encurralou. Sou eu, ou seja, lembra de mim? Ele diz: mas não sou mais eu. Imaginei o que Paulo disse aos Gálatas: não sou mais eu que vivo, o Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca com o seu corpo, porque a ferramenta da imoralidade é o corpo, e os outros pecados são fora do corpo. Ou seja, muitos pecados você não usa o corpo para fazê-lo, para executá-lo, mas a imoralidade só pode ser feita com o corpo, não tem outro meio. E é o que a palavra de Deus está dizendo. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo... Essa parte aqui é linda. É o versículo mais famoso quando as pessoas querem falar de igreja, paredes, e igreja somos nós. Eu vejo muita gente falando, Deus, 4 paredes. Nós somos templo do Espírito Santo. Somos morada. É verdade, mas Paulo está falando num contexto sobre a imoralidade com o teu corpo. Não está dizendo para não ter paredes de igreja você fazer o que quiser com o teu corpo, dizer Cristo habita em mim. Há um paradoxo aí, há um contraste. Ah, Deus, a igreja somos nós. E é verdade. Quem disse que não? Por isso mesmo que devemos ter total responsabilidade pelo nosso corpo. É o dilema, é a linha tênue entre o que é permitido e não traz proveito. Entre o que é permitido e no final você vai descobrir que foi vaidade de vaidade e correr atrás do vento, que tudo foi ilusão. E é como correr atrás do vento. Por quê? Quando Salomão diz que tudo é vaidade, é porque realmente tudo é vaidade. E a vaidade da vida e a vaidade do corpo se revela com o próprio tempo. Com o próprio tempo. Com os próprios anos. E aí você vai descobrir que realmente é vaidade de vaidade. Por isso que devemos ter todo o cuidado naquilo que é permitido e naquilo de fato que é proveitoso. Quer fazer? Pode fazer. Se me perguntar antes, eu digo não e o porquê. Mas depois que fizer, já está feito. Já está feito. E nós fomos treinados a isso. Depois que está feito, queremos saber a opinião do que já está feito. Mas se pudéssemos saber antes, muitas coisas seriam diferentes. Pudéssemos não, quiséssemos. Porque tem coisa que a gente não pergunta porque a gente não quer saber aquela opinião. E naturalmente temos pessoas certas para cada tipo de situação na nossa vida, para aquilo que queremos ouvir. Para esse assunto aqui eu pergunto a fulano. Para esse assunto aqui eu vou pedir o conselho de Beltrano. Para esse assunto aqui eu pergunto a Ciclano. Por que não pergunta a Beltrano? Porque eu já sei que é diferente o que ele vai dizer. Eu só preciso de um desencargo de consciência, de ter um apoio para fazer aquilo. Então eu vou perguntar para quem já é tendencioso às mesmas práticas. Pode observar que quem concorda participa das mesmas coisas. E eu já sabendo, quem não participa não vai pensar da mesma forma. E esse texto fala da vida cristã, fala do testemunho com o meu corpo, fala da imoralidade
e fala que Cristo é o cabeça. E o 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, no qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Vocês não sabem disso? Vocês sabem porque estão fazendo isso. Se vocês dizem que são templos do Espírito Santo, parte de Deus, Ele habita em você, e o que você está fazendo aí? E o que você está fazendo lá? Se você diz que você é templo do Espírito Santo de Deus, e entra em lugares onde Deus não entra, e pratica coisas que Ele não praticaria, e vai em lugares que Ele jamais iria. E tem gente que parece que só tem Jesus no coração até determinado endereço, ou até determinado dia da semana. No domingo ele pega de volta, no culto de domingo à noite. Como se o nosso Senhor soberano, Rei da Glória, se submetesse a isso. Ou é ou não é. Vou contar aqui uma coisa a vocês, finalizando. Ou é de Cristo ou não é. Não tem mais ou menos. Ou tem o Espírito Santo ou não tem, porque quem tem um pai tem um filho, quem tem um filho tem um Espírito. Tem gente que tem Deus, mas repugna o Espírito Santo, porque assunto de santidade não incomoda, mas ele tem Deus. Aí ele canta: eu agora sou de Deus. Ele quer ser só de Deus, não quer ser de Jesus nem do Espírito Santo. Porque Jesus disse que quem não negar a si mesmo não está apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: não tem o Espírito. Certos que praticam tais coisas, ele diz: Timóteo, não tem o Espírito. E ele escreve ainda a Timóteo por ocasião: não se deixe enganar, o Senhor conhece os que são seus. Ou tem ou não tem. Não tem negócio de tinha e deixou de ter. Nunca teve. Um dia vai ter. No calendário de Deus, a data de Deus, quem sabe é Ele. Mas ou é ou não é. O Espírito Santo habita ou não habita. E eu finalizo: é salvo ou não é? Ou nunca foi? Mas o Senhor Jesus também disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Fostes comprado por preço. Fostes comprado por preço. Por isso glorificai a Deus em vosso corpo. E todos nós sabemos que foi preço de sangue. E sabe o que você deve dizer para a imoralidade, para o pecado? Eu não me vendo. Sabe por que você não pode se vender? Porque você já foi comprado por um alto preço. Amém, irmãos? Amém. Todos nós fomos comprados por um alto preço. Glória. Todos nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Todos nós devemos glorificar ao Senhor. E todos nós, é uma lição, é um verbo para mim e para você. Devemos fugir da imoralidade. Contra o pecado, seja frouxo, fuja, corra, e o nome do Senhor será glorificado na tua fuga. Deus não quer para pecado corajoso, não, porque o homem só não peca muitas vezes por falta de oportunidade. Deus é tão bom que tira as oportunidades das ciladas que podem nos derrubar. Então devemos glorificar a Deus em nosso corpo e dizer: obrigado, Senhor, porque Tu és poderoso de me impedir de tropeçar.